curtindo a série Peaky Blinders, já que a cada temporada ela nos surpreende ainda mais, principalmente com as ações e atitudes do protagonista, Thomas Shelby, que, fala sério, é um dos melhores personagens já feitos em série de TV. Ele é um cara extremamente inteligente, racional, frio, mas primeiro de tudo, humano, e isso a série foca bem quando demonstra suas quedas e defeitos. No entanto, você sabia que Thomas Shelby e sua gangue foi baseada em uma gangue que existiu na vida real, também chamada Peaky Blinders? Pois é, quer saber mais sobre isso? Então vamos ao que interessa. Bom, tudo começa quando surgiu as dificuldades econômicas na Inglaterra durante a segunda metade do século XIX, levando então a uma manifestação com caráter violento nas camadas mais jovens da população. Portanto, durante a década de 1890, os jovens mais pobres e, na sua grande maioria, sem família, para sobreviverem à vida nas ruas ou favelas das grandes cidades britânicas, recorriam às práticas da mendigagem e roubo, muitas vezes ocorrendo no meio desses roubos agressões, espancamentos, facadas e até estrangulamento. Muitos desses jovens pararam de agir por conta própria e juntaram-se às inúmeras gangues de rua, cujas idades dos membros consistia geralmente entre os 12 e os 30 anos, tendo uma hierarquia dentro dessas gangues, oscilando também com a entrada e saída de novos membros. Até porque um jovem que agia por conta própria era menos protegido do que aquele que jurava lealdade a uma gangue. E foi nessa década de 1890, entre as gangues de rua mais violentas de Birmingham, uma começou a sobressair, um grupo singular conhecido como Peaky Blinders, sendo que o membro mais poderoso e influente desse grupo era conhecido como Kevin Mooney. Porém, o seu verdadeiro nome era Thomas Gilbert. Só que ele mudava de nome rotineiramente, utilizando outras identidades, tais como Thomas Mucklow. Muitas das aquisições de terras realizadas pelo grupo eram comandadas por ele. Provavelmente foi esse cara que se basearam na hora de criar o famoso Thomas Shelby. Provavelmente os Peaky Blinders foram fundados em Small Heath, numa das favelas mais pobres do distrito, como sugerido por um artigo de jornal que dizia: um ultraje assassino em Small Heath, o crânio de um homem fraturado. Esse jornal, nesse título, foi impresso na segunda-feira, 24 de março de 1890, edição do The Birmingham Mail. Esse artigo é a evidência mais antiga dos Peaky Blinders. As suas primeiras atividades giravam principalmente em torno da ocupação de terras favoráveis e, portanto, lucrativas, sobretudo nas pequenas comunidades de Small Heath e Cheapside. E claro que a sua expansão foi rapidamente notada pela sua primeira gangue rival, os Cheapside Sluggers, que lutaram contra Thomas e os Peaky Blinders para controlar o domínio da terra. No entanto, é óbvio que já sabemos quem ganhou. Os membros mais importantes da gangue foram David Taylor, Ernest Bayliss, Harry Fowles, Stephen McHugh e Thomas Gilbert. Todos tinham um cadastro na polícia desde cedo. David Taylor, por exemplo, foi preso aos 13 anos por andar com uma arma carregada. Harry Fowles, conhecido como Harry Cara de Bebê, foi preso aos 19 anos por roubar uma bicicleta em outubro de 1904. Stephen McHugh e Ernest Bayliss foram presos pela mesma ocasião por roubarem uma bicicleta e invadirem uma casa, respectivamente. Cada um foi mantido pelos seus crimes na cadeia apenas por um mês. Contudo, em outras ocasiões mais para frente, chegaram a cumprir 8 meses de pena. Os registros policiais de West Midlands descreviam eles como jovens de boca suja que andam pelas ruas em grupos de bêbados, insultando e assaltando transeuntes. E sobre a famosa vestimenta, os membros da gangue usavam roupas feitas à medida, o que era incomum para os grupos de crime organizado na época. Nem todos tinham tanta grana. Quase todos eles usavam um boné ou boina com uma pequena pala achatada e um sobretudo, geralmente com calças à boca de sino e jaquetas de botão. As condições climáticas das favelas levaram os membros a incorporarem as botas de couro com biqueira de aço. E os membros mais ricos da gangue também usavam lenços de seda e colarinhos engomados
com botões de gravata em metal. Esse traje era facilmente reconhecido pelos habitantes da cidade, polícia e membros de gangues rivais. As esposas, namoradas e amantes dos membros da gangue também eram conhecidas por usarem roupas luxuosas. Colares de pérolas, sedas e lenços coloridos eram bastante comuns. Depois de terem estabelecido o controle sobre seu território, no final do século XIX, Thomas e os Peaky Blinders começaram a expandir o seu empreendimento criminoso. As suas principais atividades incluíam esquemas de proteção, fraude, suborno, contrabando, sequestro, roubo e manipulação de corridas de cavalos e apostas, como já visto na série. Porém, após quase uma década de domínio financeiro e social, além de obterem uma forte influência política, o poder e a fama dos Peaky Blinders obviamente atraiu a atenção de uma gangue maior, os Birmingham Boys, com muitos membros provenientes de um outro extinto grupo, conhecido por Brumagem Boys. Logo, a intensa expansão dos Peaky Blinders nos circuitos e distritos próximos a Birmingham gerou violentas reações da gangue rival, e em pouco tempo fizeram com que os Peaky Blinders se distanciassem do centro da cidade, indo para o interior, onde estariam em segurança e poderiam tentar recuperar o seu poder na clandestinidade. No entanto, com a breve retirada dos Peaky Blinders do submundo do crime e aproveitando-se da distração dos Birmingham Boys, outra gangue local, conhecida como Gangue Sabine, aproveitou o momento e atacou as restantes famílias do crime organizado de Birmingham, dissolvendo-as e solidificando seu controle político sobre o centro da Inglaterra na década de 1930. E assim, os Peaky Blinders foram extintos. Claro que, se realmente eles tivessem um cara como Thomas Shelby, tudo seria diferente e ele acabaria com os Birmingham Boys e os Sabines. No entanto, o Thomas verdadeiro não era tão inteligente como retratado na série. Bom, curtiu o vídeo e a história? Se sim, deixa aquele like. E caso não é inscrito no canal, que tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também, né? Beleza? Muito obrigado por toda a atenção e até mais.